Eu gostaria nesta noite de compartilhar uma passagem bíblica, na verdade é uma palavra do Senhor, ao seu coração. O tema dessa ministração é o poder da perseverança na fé. O poder da perseverança na fé. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Se tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda, você moverá a montanha de um lado a outro. Como é que está a sua fé em Deus? Como é que está o seu coração em Deus? Eu deixo essa pergunta no começo dessa ministração. E no final dessa ministração, responda para o Espírito Santo como é que está a sua fé. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Segunda Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Diz assim: assim que, se alguém estar em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nesta noite eu gostaria de ministrar sobre a vida do apóstolo Paulo. Atos capítulo de número 7 e versículo 58. Atos 7, 58. Acho que não vai ter, né, meu irmão? Ah, vai. Desculpa, eu estou em Coríntios ainda. É só um quebra-gelo, tá, meu irmão? Então, Atos capítulo 7, versículo 50. Vou ler o versículo 55, vamos lá. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Quem viu? Quem estava cheio do Espírito Santo? A Bíblia está falando sobre Estevão, sobre alguém que se colocou à disposição, alguém que decidiu ser um canal de bênção, alguém que decidiu seguir a Cristo de fato e de verdade. Então, ele cheio do Espírito Santo, ele está com os olhos fixados nos céus e vê a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, a mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Por que um homem como Estevão se deparou nessa situação? O homem que estava fazendo o bem, a Bíblia vai falar que Estevão estava cumprindo o ministério de Cristo aqui na terra. Como que um homem está disposto a estar cumprindo algo divino, chega ao ponto de ser apedrejado até a morte? Tudo bem, a gente nota aqui no versículo 58 do capítulo de número 7, que as vestes foram depositadas, foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo.
Atos capítulo de número 8, versículo 3. Eu quero ler o versículo 1 também, para a gente ter um contexto melhor. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão, fizeram sobre ele grande pranto. Percebe que Saulo tinha algo também, tinha parte com a morte de Estevão? A Bíblia está falando que Paulo consentia da morte de Estevão, em alguém que estava pregando sobre Cristo, alguém que estava totalmente à disposição de fazer algo dos céus aqui na terra. A Bíblia fala que Estevão, pelas mãos de Estevão, prodígios e maravilhas aconteciam. Isso acabou incomodando os fariseus daquele tempo, a ponto de pegar Estevão, apedrejar e levar Estevão até a morte. Quando nós vamos no capítulo de número 8, nós notamos que não ficou por aí a situação. A situação de perseguição com os cristãos aumenta. Em vez de eles se contentar e falar, não, já matamos um que seguia Cristo, que diz que é o Messias. Não, eles aprofundam aquela perseguição a ponto de perseguir a igreja do Senhor naquele tempo. E Saulo, versículo 3, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerravam na prisão, Então eu estou querendo agora no início mostrar para vocês como era a história de Saulo, quem era Saulo, e por que Saulo fazia isso. Era um fervor religioso que estava no coração de Saulo. Saulo pertencia a um grupo dos fariseus, que era conhecido por sua estrita observância da lei de Moisés. Eles acreditavam que a pureza da fé judaica deveria ser mantida e defendida a todo custo. Para Saulo, meus irmãos, o surgimento do cristianismo era uma ameaça direta à sua fé e à lei. Ele via os seguidores de Jesus como hereges, que distorcia verdadeiramente a adoração a Deus. Saulo estava convicto do que ele estava fazendo era o mais correto, o mais certo daquele tempo. Saulo, ele tinha por certo que a perseguição com os cristãos era o mais correto para ele, para a sua crença. A crucificação de Cristo, a crucificação do nosso Senhor, um dos principais líderes do movimento cristão, era vista por Saulo como uma confirmação da culpabilidade dos cristãos. Ele acreditava que a condenação de Jesus e a pregação de seus seguidores era uma afronta à vontade de Deus. Esse ponto de ter levado a Estevão à morte não foge da ideia dos fariseus julgar o próprio Cristo, do próprio Cristo também ter ido à morte. Estevão, como um líder cristão, como um dos primeiros diáconos e pregadores do Evangelho, representava essa ameaça. Seu discurso poderoso e sua defesa da fé cristã, que se encontra em Atos 7, foram interpretados por Saulo como uma violação grave da tradição judaica. E uma coisa muito clara, na hora que eu estava estudando e buscando algo para trazer nesta noite, mesmo que aqueles que pareçam longe de Deus podem ser transformados pela graça de Deus,
Deus, ele tem um olhar diferente dos nossos. Já ministrei muito sobre isso. O olhar de Deus é diferente do meu e do seu. O olhar de Deus, ele vê além das falhas humanas. O olhar de Deus, ele vê o profundo, o oculto, o escondido. A Bíblia fala que tanto a luz como as trevas, para Deus é a mesma coisa, Ele enxerga tudo. E quando Deus olha para Saulo, Deus vê um grande potencial de pegar Saulo e transformar Saulo, para que ele pudesse entrar onde os discípulos não entravam. Deus olha para Saulo e vê um potencial de infiltrar Saulo dentro dos gentios. O que significa gentios? Gentios era aquele povo que tinha várias crenças, eles acreditavam em vários deuses, diferente dos discípulos de Cristo, dos cristãos que estavam dispostos a acreditar em um único Senhor e Salvador, que veio para salvar a humanidade do pecado, do juízo e da morte. Então, por que Deus não pega um dos apóstolos e infiltra entre os gentios? Porque Saulo, meus irmãos, era alguém que tinha carta branca para entrar entre os gentios. Saulo era alguém que sabia falar muito bem. Saulo era alguém muito educado. Saulo não era alguém mal educado. Saulo era bem educado. Saulo sabia entrar e Saulo sabia sair. Saulo ele tinha estudo, ele tinha boas palavras. Então Deus olha para Saulo e vê um grande potencial de salvação entre os judeus. Deus começa a trazer naquele tempo uma revelação profunda sobre que a salvação não veio apenas para os judeus, a salvação veio para os gentios também. Neste momento, eu gostaria que você pensasse comigo um pouco sobre a sua família. Pensasse comigo um pouco sobre o trabalho que você exerce, as pessoas que você convive. Pense comigo agora a cidade que você nasceu, de onde o Senhor te tirou. Imagina um pouco agora comigo os amigos que você tem e os amigos que Deus está te apresentando. Meus irmãos, tem lugar que você vai entrar, tem lugar que você vai chegar que eu não vou conseguir chegar. Deus chamou cada um que está neste auditório e cada um que está nos assistindo para um propósito divino. Deus te chamou para você fazer a vontade dEle aonde quer que você vá. Não existe idade. Pode ser criança, adolescente, jovem, adultos e ancião. Deus escolheu você para implantar o reino dEle, nem que custe a sua própria vida. Esses dias atrás eu estava numa experiência que, se eu parar para analisar, 5 anos atrás, eu não teria maturidade de enfrentar. Deus começou um tratamento, um treinamento, que Ele começou a me infiltrar em meio de pessoas que antigamente poderia eu julgar essas pessoas. E eu falei: Deus, por que eu estou indo diretamente na casa desse rapaz? Deus começava a me dar orientação, discernimento no percurso até a casa dele. E quando eu chegava na casa dele, eu falava: Deus, está contigo. Eu sei que eu vim exercer um trabalho, mas qual é a tua vontade neste lugar? E Deus começou a me direcionar naquela mesa e falou: primeiramente, não coma nada. Falei: Deus, mas eu vou fechar negócios. E quando a gente vai a fechar negócio, geralmente tem aquele banquete. Deus falou: não come nada. Você vai ter o tempo de comer e beber com essas pessoas. E naquele dia eu não comi nada naquela casa e não bebi. Mas no momento oportuno, no momento que Deus falou: é agora, ministra o coração dele. Faz este homem sonhar, faz este homem imaginar que existe um Deus sobre todas as coisas. E eu ministrei ao coração daquele homem. Eu falei: ontem eu estava na sua empresa, eu caminhei sobre ela, Deus me deu um discernimento sobre a sua empresa. Ele falou: como assim? Deus falou que você vai prosperar naquele lugar, e daquele lugar você vai prosperar para aquela outra região. Esse homem começou a chorar naquela mesa.
Sabe o que Deus ministrou no meu coração quando eu saí daquele lugar? Eu estava em Alphaville. Quando eu saí da Alphaville e vim para a Zona Sul, Deus ministrou no meu coração que tinha sido cumprido algo na vida dele, que muitas pessoas não tinham acesso de chegar lá. O que eu estou compartilhando nesta noite? Deus tem levado você a lugares que muitas pessoas não têm acesso de ministrar o evangelho naquele lugar. Deus tem te levado a falar com pessoas que estão fechadas para o evangelho, mas você tem a chave de chegar nessa pessoa e abrir a porta e falar: Espírito Santo é contigo, entra. Espírito Santo, entra nesta casa da mesma forma que você entrou na minha. Meus irmãos, o resto é com Ele. Não adianta nós querer enfeitar um negócio. Não adianta a gente querer tomar a glória, não. Ali deixa o Espírito Santo agir. O mesmo Deus que agia há mais de 2000 anos atrás é o mesmo que age no dia de hoje. Alguém acredita nisso ou não? Glória a Deus. Glória a Deus. Atos capítulo de número 9, versículo 10. Atos capítulo 9, versículo 10. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui. Como eu gosto dessa palavra, eis-me aqui. Porque quando você diz eis-me aqui, e meu irmão, abre um leque no reino espiritual de disposição para que o Espírito Santo se apodere de você e você faça algo extraordinário do reino aqui na terra. Quando Ananias olha e eu falo: eis-me aqui, Senhor, e disse-lhe o Senhor: levanta-te. Eu não sei se Ananias estava deitado, sentado, não sei, porque as palavras de Deus, muitas vezes tu está em pé fisicamente, mas ele fala: levanta, homem, levanta, mulher. Porque muitas das vezes no reino espiritual estamos dormindo. Muitas vezes os nossos olhos físicos estão abertos aqui, mas os olhos espirituais estão tampados. Ele olha para Ananias e fala: Ananias, levanta-te. E aí Deus começa a dar direção para Ananias. Deus começa a dar direção para Ananias. Ananias, levanta-te, vai à rua chamada direita. Deus começa a dar nome da rua para o profeta chamado Ananias. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Quem é Saulo, meu irmão? Saulo é aquele que foi depositado aos pés dele, colocado aos pés dele a roupa de um homem que tinha se colocado à brecha para ser usado pelo Espírito Santo, que é Estevão. Aleluia! Pois eis que ele está orando. O homem que perseguia a igreja estava numa rua chamada Rua Direita. E a Bíblia fala que ele se encontrava orando. Sabe por que Saulo estava orando? Porque quando ele teve um encontro com Jesus, a caminho de Damasco, um resplendor, uma luz muito forte, clareia as vistas de Saulo e cega Saulo. Havia um propósito nessa cegueira espiritual. Havia um propósito da manifestação desta luz de Cristo nos olhos físicos de Saulo. Ele ficou cego fisicamente, porque Deus precisava. Na verdade, Saulo precisava abrir os olhos espirituais. Versículo de número 12 do capítulo 9 de Atos. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. O homem que perseguia a igreja começa a ter um contato poderoso com a presença de Jesus. Este homem se encontra cego fisicamente, mas em outra dimensão se encontrava com os olhos mais abertos do que nunca. Ele começou a ter uma visão já do começo
do que Jesus faria na vida dele. Ele já tinha visto que chegaria o profeta naquela casa chamada Ananias. Aleluias. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus discípulos, aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes. Ele tem carta branca, ele tem poder para prender todos que invocam o teu nome. Como que o Senhor me manda aí agora de encontro com um homem que pode me prender e me matar? Senhor, eu fico imaginando, eu acredito que a gente pode imaginar, este homem, ele foi cúmplice da morte de Estevão. Este homem, ele após ter ficado sabendo da morte de Estevão, porque as roupas de Estevão foram levadas até ele, ele não parou por ali, Senhor. Ele continuou a perseguir os cristãos. Eu comecei a imaginar que Ananias, ele começa a falar dessa forma em pensamento, não sei, a imaginar. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome adiante dos gentios, das pessoas que não acreditam em mim. Ele tem poder para entrar aonde, Ananias, você não consegue ir. Ananias, Saulo, ele foi chamado para este tempo, para pregar para as pessoas que pregam sobre outros deuses. Ananias, cumpre o que eu estou te falando, vai lá, coloca a mão sobre ele, profetiza sobre ele, profetiza sobre ele, que certamente ele será um dos maiores pregadores do Novo Testamento. Aleluia. E versículo de número, eu quero ler: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e pondo-lhe as mãos, disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, a caminho de Damasco, ele me enviou para que tornes a ver, e seja Saulo cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como uma escama, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Foi batizado com fogo, foi batizado nas águas. Ele foi batizado naquele momento para cumprir um chamado de Cristo. Amém? Deus chama Ananias para ajudar Saulo e revela seu plano. Deus tem um plano específico para cada um que está neste lugar. Mesmo quando não vemos o chamado deste homem que estamos lendo, ele ilustra que cada cristão tem uma missão única a cumprir. Aleluias. Atos capítulo de número 13, versículo 1. Diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e o Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé, e separa para mim Saulo. A mensagem do Espírito Santo foi: separa Barnabé e separa Saulo, porque eu vou enviar. Eu vou enviar. Separa Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado.
Todos neste lugar, o Senhor tem chamado. Quanto está neste lugar, vou repetir novamente, o Senhor tem chamado para uma missão que só você pode fazer. Existe algo, enquanto estivermos respirando, enquanto nós estivermos falando, enquanto nós estivermos andando, enquanto nós estivermos ainda tendo raciocínio humano, o Senhor tem algo para fazer através da minha e da sua vida. Há algo que o Senhor te separou para fazer neste tempo. O Senhor te escolheu. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: aparta, porque eu tenho chamado eles para uma missão. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram, os enviou para a obra de Cristo. Paulo é enviado em sua primeira viagem missionária, proclamando o Evangelho. O chamado para compartilhar a fé é um dever de todos os cristãos. Como Paulo, devemos ser ativados na missão de levar a mensagem de Cristo ao mundo. Nesta noite, pessoas serão ativadas, pessoas serão renovadas, pessoas serão enviadas a fazer algo extraordinário, aonde o Senhor quer que você vá. Aleluias. 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23. São ministros de Cristo? É uma pergunta. Falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Meus irmãos, por que questionamos muitas das vezes o que o Senhor nos manda fazer? Por que quando recebemos um não, questionamos o Deus que nos mandou fazer? Porque muitas das vezes quando somos acusados injustamente, nós questionamos o Deus que nos mandou fazer. Quando recebemos do Senhor a palavra: filho, eu tenho uma missão que você precisa cumprir, e a tua palavra e resposta para Deus é: eis-me aqui, pode me enviar. E quando Ele envia, Ele te envia primeiro para o treinamento. Quando Deus te envia, Ele te envia primeiro para o deserto. Quando Ele te envia primeiro para ser aprovado, para ser testado, para ser aprovado após aquele teste. Meus irmãos, o que você está enfrentando, que está doendo, que está te acabando por dentro, a tua alma está triste, faz parte do processo da missão que o Senhor mandou você cumprir. Quando eu começo a ver a história de Saulo, que foi transformado, e o nome dele passou a ser Paulo, a Bíblia está falando que ele passou por muitos perigos. A Bíblia está falando para a gente que ele sofreu todo tipo de prova, de morte. Aleluia. Versículo 27, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Ele tinha uma missão. Paulo, ele passou por muitas guerras, muitas provas.
mas ele era um exemplo para as igrejas que ele já estava liderando, para as pessoas que olhavam para Paulo. Meu irmão, minha irmã, sabe que tem alguém olhando para você como exemplo. Se você desistir no meio desta luta, se você desistir no meio dessa prova, se você desistir no meio desta guerra, e meus irmãos, não é só você que vai desistir, tem outras pessoas que estão olhando para você como exemplo. Tem o seu filho, tem o seu amigo, tem o seu irmão, e meu irmão, tem um monte de gente. Aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos fez passar. Muito obrigado pelo chamado que o Senhor nos convidou, a Deus, a exercer aqui na terra, um chamado ministerial, um chamado divino. Senhor, obrigado pela força, obrigado pelo renovo. Mas nesta noite, Pai, eu clamo, Pai, que possa haver uma ativação neste lugar, uma ativação de fé, uma ativação, Pai, de renovo. Oh, Pai, uma ativação, Pai, que pessoas sejam ativadas neste lugar, a viver, Senhor, nesse novo ciclo, um ciclo que o Senhor compartilhou conosco, e nós já estamos com os pés dentro, mas para muitas pessoas está difícil, para muitas pessoas está sentindo, Pai, muito complicado, muito dificultoso, mas o Senhor está no meio desta peleja. Estamos vivendo os últimos tempos aqui na terra, Pai. Muitas pessoas estão lutando por tesouro, oh Pai, aqui na terra. Estão lutando, oh Pai, por coisas, oh Pai, que podem ser roubadas, coisas que podem, oh Deus, ser acabado com ferrugem. Muitas pessoas estão com briga de ego, Pai. Muitas pessoas estão se achando melhor uma do que as outras. Muitas pessoas acham que a briga é terrena, enquanto a tua palavra nos diz, Pai, que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades que atuam na região celestial. Senhor, tem muitas pessoas travadas, Senhor, tem muitas pessoas, ó Deus, com os olhos fechados, tem muitas pessoas, ó Pai, com os olhos físicos abertos, mas o espírito está fechado. Reaviva, Senhor, pessoas que estão já mortas. Reativa, Senhor. Espírito Santo, reativa. O Senhor está, Pai, neste lugar, renovando o espírito, trazendo avivamento. Tem pessoas neste lugar chorando por dentro, mas não quer chorar, Pai, por fora. Não quer expor esta lágrima para fora. Põe esta lágrima para fora, algo que está preso dentro de você, este grito mudo que está aí dentro. Porque a libertação está neste lugar. A libertação neste lugar. A libertação neste lugar. Oh Espírito Santo, Espírito da verdade, ministra os corações. Ministra os corações, Espírito Santo. Desenterra dor nesta noite. Desenterra dor nesta noite. Dons para a adoração do Senhor. Dons para o louvor do Senhor. O Senhor chamou uma noiva que está vivendo os últimos reparos aqui na terra. Os sinais têm acontecido, porque o Senhor tem preparado moradas, o Senhor tem preparado lugares nos céus para cada um que está neste lugar. A tua palavra nos diz que nos céus há muitas moradas. Nos céus há muitas moradas. Oh, decanta,
Espírito Santo, Espírito Santo, faz tua obra neste lugar, Senhor. Faz tua obra neste lugar. Aleluia, Senhor. Santo, 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 santo. Aleluia, Senhor.